Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma resenha de O Pintacilgo, da Dona Tarde. Esse livro eu ganhei da Su, a Suane. Muito obrigada, Su. Livro lido, e agora eu vou fazer a resenha pra vocês. Mais pro final do vídeo eu vou comentar sobre o filme que eu assisti ontem. Eu gostei bastante do filme, tá? E primeiro eu vou começar a falar pra vocês um pouquinho do estilo da Dona Tarde, sobre a escrita dela, e depois eu entro sobre o livro em si, tá bom? Esse livro aqui, gente, O Pintacilgo, ele é de... Deixa eu confirmar aqui pra vocês o ano, de 2013. E a Dona Tarde tem poucos livros publicados. Ela escreve livros a cada 10 anos. O Pintacilgo foi escrito em 10 anos. Então, assim, ele tem mais de 700 páginas. A Dona Tarde demora para escrever, ela escreve com muita calma. E então são livros muito bem pensados, são escritos com muito cuidado. Então, quando você pega um livro da Dona Tarde, eu tenho essa sensação, ainda mais agora, né, que eu comprovei. Realmente, ela tem algo ali importante para passar pra gente, algo com profundidade. Então, assim, são livros que não vão ser assim, você está procurando um livro de entretenimento, você não vai encontrar só isso aqui. Ele vai muito além, ele vai em questões mais profundas. E ela faz um gênero que ficou conhecido através dela, na verdade, que é o Dark Academia. E o Pintacilgo, assim como a História Secreta, que tem resenha aqui já no canal, que é um Dark Academia, vou pegar ele para mostrar para vocês. O Pintacilgo também é um Dark Academia. Eu vou até ler aqui a definição para vocês desse estilo. Olha só. O que é o Dark Academia, caso você nunca tenha ouvido falar e não sabe o que é. É uma subcultura que valoriza o conhecimento acadêmico e pode se manifestar em roupas, decoração e estilo de vida. É um estilo sombrio e vintage, que se diferencia do estilo escandinavo e do cottagecore. Características do Dark Academia, você vai ver, eles têm roupas de um estilo muito parecido, ali dos anos 60, 70, uma coisa bem vintage mesmo, tá? Vestidos, né, inspirados nessa época, saias, blazers, essas coisas. Calças de alfaiataria, então tem um estilo próprio também de roupas. E a abordagem é vintage e atemporal. O Pintacilgo, ele se enquadra também nesse gênero. Ele pode ser considerado sim, tá? Porque o livro passa-se em Nova York a maior parte do tempo. E Nova York tem esse estilo, como posso dizer, essa estética da cidade condiz com esse gênero. E aqui, em O Pintacilgo, a gente vai ter, com relação à arte principalmente, que é uma das características desse gênero, né? Aqui é principalmente pinturas, museu. Aqui vai falar sobre, continua ainda, tem várias referências sobre música, continua com muitas referências a livros, vocês vão encontrar vários autores mencionados aqui. Eu até postei lá no Instagram esses dias, né, o Guy de Maupassant, coisa que é muito raro de você ver nos livros, Dostoiévski, várias e várias menções que os livros que os protagonistas leem e acabam comentando, conversando, né, entre si. A história secreta que a gente tem é a literatura como ponto central, que são pessoas ali na universidade que cursam, um grupo muito exclusivo, muito fechado, que faz literatura grega. Então a arte sempre vai estar presente no Dark Academia. Outra questão muito importante aqui do Pintacilgo, né, é que ele é um drama psicológico, a segunda definição, que fala sobre maturidade, conflitos internos, perda, resiliência e amizade. Então eu vou, sem spoilers, esse vídeo, eu vou entrar um pouquinho então sobre o enredo mais lá pra frente, tá? Antes de mais nada, esse daqui é o segundo livro da Dona Tarde que eu leio.
Eu gostaria muito de ler O Amigo de Infância, que falam que é magistral, mas esse ele tá raro. Na verdade, eu não cheguei a procurar, gente, nos sebos online. Se tiver, ele deve estar muito caro. Eu vou ver se eu consigo o e-book, vou ver se eu encontro por aí, se tem para baixar o e-book. E eu quero ler esse livro. O Pintacilgo, vamos dizer assim, que é o menos preferido dos fãs da Dona Tarte. Por causa do tamanho, porque ele é muito prolixo, muito lento, extremamente descritivo. E ele é extremamente descritivo. Não é um livro que, nossa, emoção, muitos acontecimentos. Não é um livro só de entretenimento, que é pra você sentar ali, nossa, será que vai acontecer? Ele é um romance de formação, e ele é extremamente prolixo. Ela não tem pressa de desenvolver a trama. Então, para um livro de mais de 700 páginas, requer paciência. Não é um livro que você vai ler, sentar assim uma semana e ler como se nada tivesse acontecendo, como se fosse fácil, e terminar o livro, nossa, legal, é isso mesmo. Não, ele vai te exigir tempo e um pouco de insistência. Ou seja, eu não indico para quem quer ler Dona Tarte logo esse de cara. Eu vou super indicar sempre A História Secreta. A escrita dela é muito bonita. A prosa dela é chique. Ela une talento e técnica. Ela tem muito cuidado ao escrever. Então, com relação à prosa dela, é perfeita, não tenho o que falar pra vocês. Agora, uma outra coisa que a dona utiliza, e depois eu parei para observar que também em História Secreta ela também usa, que é uma técnica que os escritores usam, que se chama show don't tell. Ou seja, que uma técnica que funciona muito, aliás, que eles não te falam o que é exatamente ali. Como assim, Paty? Vou tentar explicar. Ela não te conta, o céu, ele tá azul, o dia tá muito quente, as pessoas estão transpirando, as pessoas estão irritadiças, o calor tá extremo, etc. Ela não te conta as coisas, ela te mostra. Por exemplo, em A História Secreta, cortes vocês já sabem que é barulho, né, gente? Às vezes não dá pra ficar cortando na edição. Eu tenho que fazer uns cortes aqui, porque é muito, mas é muito barulho mesmo. E aí, em História Secreta, por exemplo, pra vocês entenderem o que é esse show don't tell, ela não te fala, tal personagem é assim, assim, assado. Ela vai te mostrar, por conta de atitude e das coisas que vão acontecendo, que você vai encontrar o narcisista oculto, o psicopata. Ela vai te mostrar as coisas. E aí você vai percebendo sozinho. E o Pintacilgo é a mesma coisa. Por exemplo, aqui o Theo, ele não é um personagem que vai te falar, olha, eu tenho depressão. Olha, o Theo tem depressão, ele é um alcoólatra. Não, ela vai te mostrar através dos acontecimentos, tá? Falado então, para quem eu indico o livro e para quem, como que é escrito o trabalho da Dona Tarte, agora vamos ao enredo da história. Muito bem, gente, aqui a gente vai conhecer o Theo, e ele já é adulto, ele tem ali seus 20 e tantos anos, quase 30, escrevendo algumas cartas, contando a história dele, ali quando ele tinha seus 13 anos. Então o livro é narrado em primeira pessoa. Ele começa a contar a partir do ponto principal ali da história, onde vai ditar o ritmo mais importante, que é onde ele está, no museu em Nova York com a mãe dele. A mãe dele gostava muito de artes, esse tipo de coisa. E aí
acontece um ataque terrorista, né? Explodem ali algumas bombas no museu. Minutos antes ali, eles estão observando um quadro que se chama O Pintacilgo. E ela tá contando ali, aquilo ali pra ela era muito fascinante, muito importante. Essas primeiras cenas do livro é muito importante, tá? E aí que acontece esse ataque, é tudo muito rápido. E o Theo, ele chega a perder a consciência, mas ele acorda. E ele procura pela mãe, não encontra. E ele sai, assim, meio que desorientado, porque, gente, vocês imaginam, é só fumaça branca pra tudo quanto é lado ali. Ele tava desacordado, a gente não sabe o que é isso, né, o dano que isso pode ter causado. Algumas pessoas ali morreram na hora. A dona não apela para cenas descritivas. Ela não entra nesse ponto. Então a gente imagina o que aconteceu. E ele sai pela rua procurando a mãe e ele vai parar no apartamento deles. Porque foi um combinado entre eles uma vez que se um dia um se perdesse do outro, era para eles se encontrarem no apartamento. E ele fica, a mãe dele não tá lá. Aí de repente chega os assistentes sociais e contam pra ele o que aconteceu. Aí ele cai na realidade. Pois bem, nesse momento da explosão ali, ele lembra que quando ele estava diante do quadrinho do Pintacilgo, né, com a mãe, ele vê uma menina, essa menina se chama Pipa, ela vai aparecer depois, ela estava com o tio dela, o Welt. E é muito marcante, porque ele lembra desse Welt, ele lembra dela justamente por essa cena. E ocorre a explosão. Antes de morrer, esse Welt dá um anel pra ele. E aí ele guarda esse anel e passa-se um tempo e tudo mais. E aí é uma criança que ficou órfã, porque o pai dele abandonou os dois, né? Ele e a mãe, há um tempo. Foi embora. Não quero mais, eu vou embora. E então ele fica sozinho. E é logo no começo do livro, página 11 isso, ele fala assim pra gente: o tamanho do impacto que é pra ele perder a mãe. Quando a perdi, também perdi de vista qualquer farol que poderia ter me conduzido a algum lugar mais feliz, a uma vida mais plena e agradável. Sua morte foi um marco divisório, antes e depois. E embora seja uma coisa triste de admitir, depois de todos esses anos, nunca encontrei ninguém que fizesse eu me sentir amado como ela fazia. Tudo ganhava vida ao lado dela. A mãe do Theo era a luz da vida dele. Então, esse acontecimento é um divisor de águas na vida desse menino, é o que vai ditar o tom da história, acredito eu, pro resto da vida dele. É um menino que vai crescendo, que vai passar por muitas coisas e que nunca fez terapia. Lembra que eu falei pra vocês? Ela não conta que ele nunca fez terapia, que ele precisava fazer terapia. Ela nos mostra isso ao longo da história. Então, coisas vão acontecendo e o livro se trata disso. Uma criança que nunca passou por um tratamento, que foi abandonado pelo pai, perdeu a mãe, passou por um evento traumático de um ataque terrorista cultural, nunca fez tratamento. Vocês acham que é possível essa pessoa se recuperar na vida adulta? Pois bem, gente. Antes, né, o Theo, ele vai... A única pessoa que ele conhece, quando perguntam pra ele, quem você conhece que pode ficar com você até a gente resolver a situação e tudo mais, ele só lembra do amiguinho da escola. E aí ele vai ficar com os pais desse amiguinho na escola, que na verdade é uma família também disfuncional, ali, com problemas, mas que a mãe, né, desse amiguinho cuida muito dele, ela tenta fazer o máximo por ele e tudo mais, ele fica ali temporariamente, tá? E aí, até que o pai dele aparece e quer levar ele embora para Las Vegas. Não pensem vocês que o pai dele gosta dele e tá preocupado com ele, não. São interesses por trás, porque a mãe do Theo tinha algumas joias valiosas guardadas de herança, de família,
eles tinham um dinheiro, um bom dinheiro guardado ali pro futuro do Theo. Então, quando ele vem para buscar o Theo, é por interesse, porque ele é uma pessoa irresponsável e autodestrutiva também. E destrutiva também para quem tá ao redor. E o garoto vai, né? Não tem mais ninguém. Chegando lá, aí é que vão começar-se os problemas em Las Vegas. Logo ali no avião, eles já dão pílula pro menino. O pai, que tem uma amante, que é namorada, porque pelas contas do Theo aqui, ele já tinha essa mulher quando ele era casado com a mãe. Quando ele estava com a mãe. Então é amante. E aí eles vão para Las Vegas, logo ali no avião ele já experimenta a pílula, se é que vocês me entendem. E é uma vida totalmente largada naquela loucura, o pai totalmente irresponsável, insuportável, a amante dele também estranha, também ela não tá nem aí com nada, ela não quer responsabilidade com nada. Então ele vai crescendo ali, ele vai passando algum tempo num ambiente totalmente disfuncional, tendo que ficar com um pai que nunca gostou deles, que não tá nem aí com nada. E aí ele conhece um dos personagens principais, que é o Boris. O Boris é um adolescente também, ele é 1 ano mais velho que o Theo, que também que vive com um pai, que trabalha com alguma coisa ali duvidosa, um trabalho duvidoso, se é que vocês me entendem. E aquela história da má companhia, justamente no momento complicadíssimo da vida dele. Então aí ele vai viver, gente, muitas coisas com esse Boris, tá? Esse Boris é estrangeiro, ele passou por vários países, ele fala outras línguas. Eles não têm, os dois, então eles acabam sendo a única companhia um do outro. O Boris é sim o único amigo, aliás, que eu acho que o Theo tem e vai ter durante toda a vida dele. E eles passam a ser a única companhia um do outro. Eles assistem filmes que não é para eles assistirem. Eles não têm disciplina de horário, nada, horário para acordar e ir para escola. Não tem ninguém que cuide deles. Então são crianças pré-adolescentes ali sem horários, sem controle de nada. E aí eles começam com o uso de álcool e drogas, né, escalonando. O Boris, na verdade, ele já é alcoólatra desde os 10 anos de idade. E então eles vão, assim, sendo criados aos ventos e vão acontecendo muitas coisas. E aí um determinado ponto que eu só posso contar até aí pra vocês, né? E coisa muito importante, que é fundamental da história, porque é o Pintacilgo, certo? Ali no momento ali, do começo da história, no momento da explosão, né, é coisa para tudo quanto é lado, muitas obras foram perdidas, roubadas ou destruídas. Muitas das obras ainda estão desaparecidas. E o Pintacilgo é uma delas. São obras que custam milhões e milhões e milhões de dólares e outras não sequer têm um valor estimado. O Pintacilgo é uma delas. Ele é tão valioso, mas tão valioso, que se trata da última obra do pintor. Vou deixar o link para vocês na descrição, falando um pouco sobre a obra e o pintor, que ela é tão valiosa para o mundo da arte, foi uma perda tão grande, que ela tem um valor inestimável. Então ela pode custar 100, 200, 400, 1 bilhão de dólares, para vocês terem uma ideia do valor que ela tem. E o que acontece? No meio daquela explosão toda, o Theo vai acabar, alguém vai dar a moldura, que soltou, né? A pintura soltou da moldura, e alguém vai dar pro Theo. Leve embora, leve com você, vá. E ele acaba ficando com essa pintura, gente. E ele guarda ela dentro da fronha do travesseiro, enrolado por fita e por pano, mas ninguém no mundo desconfia que ele tem essa pintura guardada com ele.
Porque o Pintacilgo para ele representa muitas coisas, isso é uma das coisas que o livro vai falar também. Representa, é bem profundo. Se eu fosse ler para vocês aqui os trechos, né, na minha interpretação, o que o Pintacilgo tem a ver com ele, é um livro sobre obsessão, vocês lembram? É sobre obsessão também. Então, a arte aqui nessa história, ela é a essência de tudo. Então ele guarda esse livro, às vezes nem ele sabe o porquê. Esse livro não, esse quadro, nem ele sabe o porquê. Olha só esse trechinho que eu marquei aqui, eu vou ler pra vocês, ó. Era demais, tentador demais, tê-la nas mãos e não olhá-la. Rapidamente eu a tirei da fronha e quase de imediato seu brilho me envolveu. Algo quase musical, uma doçura interna que era inexplicável, para além de uma harmonia profunda e corrente de certeza, do jeito que o coração bate lenta e seguramente quando você está com uma pessoa com quem se sente seguro e amado. Uma energia, um brilho saía dela, uma frescura como a da luz da manhã no meu antigo quarto em Nova York, que era serena e ao mesmo tempo estimulante. Uma luz que deixava tudo mais aguçado e também mais suave e encantador do que realmente era. E mais encantador ainda porque era parte do passado, o irrecuperável, papel de parede brilhando, o velho globo da Rand McKinley à meia luz. Esse quadro para ele representa o Pintacilgo para o mundo, para a arte, para a sociedade. Ele é imortal. Ele é um quadro de 1600 e alguma coisa. E quando ela se perde, é um baque muito grande. É uma pintura praticamente imortal, de 1600 e está até hoje no mundo. De repente ela some. A perda da pessoa mais importante na vida dele, que é a mãe, que amava muito ele e vice-versa, era tudo para ele, representa o Pintacilgo também. É aquela coisa, aquilo que deveria ser imortal para você, de repente se vai. O que você faria, né? Se alguém, aquilo que deveria ser imortal na sua vida simplesmente se vai. Então esse quadro e o que o Pintacilgo se representa, essa obsessão dele de ter o quadro ali, representa muito isso, do que a mãe era para ele, que deveria ser eterno e foi corrompido. Nem mesmo ele sabe o porquê que ele guarda esse quadro, mas está ali. E aquilo vai passando-se os anos e ele vai carregando a culpa, porque ele sabe que é errado, mas e o medo de ser preso, né? A criança ali, ele acha que se ele aparecer com o errado, vão falar que ele roubou, ele vai ser preso, então ele não sabe o que ele faz. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos ele tira aquela quadro dali e começa a observar, começa a lembrar daquele momento que sempre volta dele com a mãe. E aí uma coisa que o livro também ele fala bastante é que é um livro sobre culpa, porque o Theo e a importância da terapia que ele nunca fez, ele tem uma culpa que ele não consegue superar. Porque no dia que ele foi no museu com a mãe, na verdade ela foi chamada para isso na escola, porque ele aprontou alguma lá. E aí ele saiu mais cedo com ela. Na volta, ela resolveu passar no museu. Então, na cabeça dele, ela morreu por culpa dele. Embora que não foi culpa dele. As coisas acontecem porque acontecem, né? Mas vai falar isso pra ele, entende? Então é um livro que vai falar sobre culpa também. Então ele foi crescendo com esse trauma. E aí ele vai se envolvendo com drogas e com álcool, más companhias. Eu vou falar de um outro personagem que é muito importante aqui, mas antes eu vou ler esse trechinho aqui pra vocês. Olha, as pessoas falavam assim, nossa, como ele
supera bem, lida bem com as coisas, mas a gente nunca sabe, né? É só a pessoa mesmo que sabe o que ela passa. Aí ele fala assim, ele disfarçava muito bem, né? Às vezes, inesperadamente, a dor me atingia em ondas que me deixavam sem ar. Quando as ondas recuavam, eu me via olhando para os destroços repulsivos de um naufrágio, iluminados por uma luz tão lúcida, tão deprimente e tão vazia que eu mal conseguia lembrar que o mundo algum dia chegara a ser algo que não morte. Esse livro aqui, no fim das contas, quando eu falei pra vocês que ele fala sobre sobrevivência, eu imagino muito, assim, na minha interpretação, né? A imagem do pintacilgo preso na gaiola com a patinha amarrada é o que a vida, é o que nós passamos na nossa vida, é o que o Theo aqui interpreta da vida, que a realidade da vida, a única certeza que a gente tem é a morte, mas que nem por isso você vai deixar de viver bem e tentar ser feliz. Uma coisa não justifica a outra. Todos nós vamos morrer, a gente sabe disso, mas a gente tem que tentar viver bem, apesar de tudo. E aqui ele se sente exatamente como o pintacilgo preso na gaiola, onde o passarinho é obrigado a conviver com pessoas dentro de uma casa, preso, sentir o aroma da comida, sentir as pessoas conversando, gritando, discutindo, crianças chorando, cachorros latindo, diversos barulhos, e passa dia e noite, e aquilo ali mesmo, mas mesmo assim a postura do pintacilgo é a mesma. Ele fica ali, paradinho na dele. E a vida pro Theo é isso. Apesar de tudo que ele passou, e sabendo que o futuro para ele é a morte de todos, ele tenta viver da melhor maneira possível. Então, gente, um dos personagens muito importantes aqui também é o Robin. Lembra que eu falei pra vocês que lá na cena do museu na explosão, ele vê uma garotinha que se chama Pipa junto com o tio. E aí ele recebe esse anel. Naquele momento ali, antes de morrer, aquela confusão, ele entrega esse anel pro Theo. O Theo vai procurar o dono desse anel. Chegando lá, a gente vai conhecer o Rob, que trabalhava com o Welt. E eles têm uma loja de móveis antigos. E é o Rob, quando ele vê o Theo chegando com o anel, ele já entende tudo. Falei, quem te deu isso? Você tem certeza que ele te deu? Então pode entrar. É o Rob que vai cuidar boa parte do tempo do Theo aqui, que vai dar uma profissão a ele, que vai dar conselhos para ele. Então ele começa a trabalhar naquela loja, ele vai aprender muitas coisas. Eu acho que é um ponto de luz aqui, é o Rob, né? Então, como se fosse um pai e filho ali. O Rob vai ser muito importante na vida dele. Eu acho que eu não posso contar mais nada pra vocês sobre o que vai acontecer com o quadro, o que vai acontecer com o Theo na vida adulta, o desfecho. Eu posso dizer pra vocês que eu amei o desfecho, eu gostei muito. Sobre o filme, Paty, eu não quero ler esse livro, mas eu quero assistir o filme. O filme tá super fiel ao livro. Eles colocaram os pontos mais importantes, fundamentais da história ali. O final tá igualzinho, então vocês podem assistir. Eu acho que eles captaram totalmente a essência do livro. Então eu achei que ficou maravilhoso. No elenco tem a Nicole Kidman, quem faz a senhora Birdman, eu não me lembro o sobrenome, é ela quem cuida do Theo lá no começo do livro. A mãe dele aparece uma vez só, através de um sonho que ele tem. Tá super fiel ao livro, pegou toda a essência, mas o livro realmente, gente, não é pra todo mundo. Indico que vocês leiam mais a História Secreta mesmo, e aí se vocês gostarem muito do estilo dela,
o Pintacilgo. Muita gente reclama desse livro, né, por causa da lentidão, porque é muito detalhe, tem coisa que não era necessário. E eu tenho uma teoria que é o seguinte: na primeira parte do livro, embora aconteça toda a cena da explosão e tudo mais ali, desde o momento do acidente até um pouco antes dele ir embora para Las Vegas com o pai, é bem lento. Mas, ao meu entender, ele representa a calmaria na vida do Theo. Porque depois a narrativa ela vai tomar um ritmo um pouco, continua extremamente descritivo, mas ele vai tomar um rumo assim de mais coisas vão acontecendo na vida dele. Muita droga, muito álcool, muita vida louca. É porque é a fase onde ele está com o Boris e o pai em Las Vegas. Porque quando ele retorna para Nova York, ele retorna numa calmaria novamente. Uma coisa que eu achei super legal também, que eu esqueci de comentar com vocês, né? Na casa, quando ele vivia com a mãe, era uma casa simples, uma casa comum. Ele tinha conforto, a mãe trabalhava bastante, mas era uma casa normal, porque tinha amor envolvido. Quando ele chega na casa do Boris, que o pai ganha um dinheiro que a gente não sabe a procedência, casa enorme, toda branca, toda estéril, com vários móveis enormes, sem uma decoração, não tem nada, é uma ausência de tudo ali. É uma casa estéril, estéril de amor, estéril de tudo. E eu observei isso na descrição da casa. E ele busca na memória dele, quando ele tá lá, sentimentos de quando ele estava em Nova York, com os Barber, né, com os pais do menininho, e quando ele também vive com o Rob. Ele sempre vai lá nas lembranças de Nova York, porque essas casas, elas são cheias de sentimentos, cheias de amor, né? O Rob tem essa loja de imóveis antigos e ele explica a diferença de móveis velhos, antigos, raros e os móveis de hoje. Os móveis de hoje são bonitos, dependendo do seu gosto, mas eles não têm alma, não têm vida. Os móveis velhos passaram de geração em centenas de anos e eles têm vida ali. Então tem amor, tem vida, tem alma, tem sentimento. Mas no Boris não. Na passagem do Boris não. Como vocês vão assim, muitas descrições, lógico, poderia não ter tido, poderia. Mas muitas coisinhas, detalhes, vocês vão pescando, prestando atenção na leitura. Então não adianta ler com pressa, nossa, eu quero que aconteça coisa, eu quero saber qual que vai ser o desfecho, porque não é um livro para isso. Ele não é só entretenimento, sabe? De maneira geral, gente, é um livro sobre perda, sobre amadurecimento, sobre maturidade também, tá bom? Então fica aqui a minha super dica para vocês, o Pintacilgo. Eu adorei o livro e eu adorei o final, que é muito importante, que vocês gostam, né? Também que o final seja satisfatório, e pra mim aqui ele cumpriu. Sim, foi um belo desfecho, tá? Gente, eu vou ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido passar pra vocês a essência de O Pintacilgo. Assistam o filme, depois vocês comentem comigo, tá bom? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!